Olá, muito bem-vinda à nossa live de hoje. Para quem não nos conhece, eu sou a Paty. Eu sou o Yukias. E aqui nesse perfil nós ajudamos esposas evangélicas a salvarem seus casamentos. É isso mesmo. Se você está aí ainda que esteja à beira do divórcio, você pode vir aqui com a gente que a gente vai te ajudar com isso aí. Pessoal, para quem não nos conhece, nós já nos apresentamos e o tema da nossa live de hoje, como vocês sabem, toda quinta-feira é quinta-feira do óbvio. Então, o tema que nós trouxemos hoje é porque que é importante falar sobre o seu sentimento para o seu esposo, falar o que você sente. Vocês sabem me dizer por que é importante? Vocês sabem falar pra gente qual é a importância que vocês enxergam nisso? E aí, amor? Então, só para lembrar, né? Toda quinta-feira a gente grava uma live falando sobre assuntos que já deveriam ser aquele... Assim, tinha que ser aquele assunto que em algum momento seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô conversou com você e falou: olha, você que vai casar, dentro do seu casamento, isso aqui tem que ser uma coisa comum, né, de se fazer. E a live de hoje é justamente um desses assuntos que, se não aconteceu lá, a gente vai trazer aqui para destrinchar um pouco. Porque quando a gente pensa nessa ideia de falar aquilo que nós sentimos, a gente acaba entrando meio que num turbilhão de coisas que vai seguindo a ordem natural das coisas. Que é, por exemplo, quando a gente é adolescente, a gente entra naquela vontade de agradar o grupo para poder ser aceito em determinado grupo. Então, se todo mundo compra um tipo de tênis para jogar futebol, você quer comprar aquele tipo de tênis. Na minha época, na época que eu estava acho que no segundo grau, ou na oitava série ou no segundo grau, todo mundo comprou uma sapatilha. Aí eu não tinha dinheiro para sapatilha, eu só tinha um sapato da igreja. Mas até hoje eu fico lembrando dessa sapatilha, que depois quando eu tive a oportunidade de comprar, não tinha mais. Era uma sapatilha da Adidas. Então, basicamente, quando você é mais jovem, você faz de tudo para fazer parte, para se sentir acolhido por aquele grupo. Só que quando você vai envelhecendo um pouco, quando você fica adulto, você fala assim: oxe, eu não tenho que agradar ninguém, não. Só que qual o problema disso? Quando você passa a ter essa ideia de que não tem que agradar, de que simplesmente você se sente, ou seja, você sabe quem você é, então você não precisa ficar provando para ninguém, a gente acaba entrando numa lógica de que, já que eu sei aquilo que eu sinto, já que eu tenho certeza quem eu sou, eu não preciso ficar mostrando para ninguém. E aí a gente casa e leva isso para dentro do casamento. Então, se eu te pedir em casamento, você deve saber que é porque eu te amo. Aí o que eu passo a fazer? Eu não te falo isso. Aí você passa a achar que comunica só de ter se casado. Exatamente. Então, eu passo a simplesmente não ter que falar, porque, não, eu sou independente. Eu sei da sinceridade do meu sentimento, e por ter essa sinceridade que eu não preciso te falar. Você tem que chegar à conclusão que eu realmente te amo. Por quê? Porque eu te pedi em casamento, porque eu estou vivendo com você. Só que isso tinha que ser aquele negócio assim que o pai, o avô, alguém tinha que ter te falado bem assim: olha, deixa eu te explicar uma coisa. Existem coisas que são percebidas, mas mesmo assim, quando elas são percebidas, elas devem ser reforçadas. E essa deveria ser uma dessas coisas. Quando a gente fala em relação ao sentimento, a gente sempre tem que lembrar o seguinte: quando a Paty pressupõe determinada coisa sobre mim, é simplesmente uma pressuposição. É uma suposição, é algo que ela está achando que é. Quando eu falo, eu começo a caminhar na direção para que ela realmente confie nisso. E a gente vai vivendo assim a vida toda, porque a gente sofre muitas influências externas. E o Kias, dê um exemplo disso aí de forma mais prática. Imagine que você acabe de assistir um determinado filme ou uma série que fale sobre traição. O que muitas vezes acontece dentro de casa? O marido ou a esposa já olha para o outro: fica atento, se acontecer isso aí com a gente aqui, vai ser muito pior. Então, por que você faz esse tipo de coisa? Porque por mais que você conviva, você não está na mente do seu esposo nem da sua esposa, e por vezes a gente acaba não sendo tão cuidadoso nessa hora de expressar o nosso sentimento. E aí a gente fica com aquele negócio: cada um sabe o que sente, mas dificilmente a gente compartilha. E ao mesmo tempo alguém pode falar: Yukias, mas eu sou mulher e eu tenho uma facilidade para compartilhar. É verdade, mas quando você passa a cobrar o outro simplesmente porque ele não fala, você fica... O que você tem na sua mente? Se ele não fala, é porque o sentimento que ele tem dentro dele é um sentimento que ele não quer falar. Na verdade, o que está acontecendo ali é que ele não consegue enxergar a importância de falar. E muitas vezes você chega até a duvidar que seu esposo realmente te ama,
te zela, Sim. quer bem, ou se tá ali só passando um tempo com você, se no futuro não vai dar um pé na bunda e vai Uhum. falar, não, toca a sua vida que eu não quero mais. A gente chega a ficar com esse tipo de dúvida. Por isso que é tão importante essa comunicação, né, amor? Esse alinhamento de expectativas, de sentimentos mesmo, de saber onde que nós estamos na nossa jornada. Ambos estamos amando, qual a intensidade desse amor, o que a gente tem feito um pelo outro, será que isso está sendo suficiente, será que a gente pode melhorar, o que a gente pode adequar para que isso cresça ao invés de diminuir. Exato. E para nós cristãos, para nós evangélicos, ainda tem um ponto de destaque maior. Por quê? Como nós, né, cristãos evangélicos, somos contra a cultura, ou seja, a gente já vai de encontro àquilo que o mundo faz, a gente acaba viciando em ser o do contra. Então, todo mundo bebe, você não bebe. Todo mundo sai, você não sai. Todo mundo acessa sites impróprios, você não acessa. Todo mundo fofoca, você não fofoca. Perceba que a gente está o tempo todo indo na contramão, então a gente vai contra a manada. Só que qual o problema? O problema é que a gente acaba viciando, né, nessa situação em ir contra a manada e por vezes acaba esquecendo quando a gente deveria ir com a manada. Por quê? Porque às vezes a manada também acerta. Então, por exemplo, é lógico que tem muito casamento que não presta no mundo, mas existem casamentos que prestam. Existem determinadas tradições que elas nem sempre são totalmente cristãs, mas que elas funcionam bem. Então, por exemplo, quando a gente fala da aliança, né? A aliança é um símbolo que ele traz essa ideia do fortalecimento de um determinado compromisso. Todos vocês que estão aqui com a gente, vocês usam aliança? Ou vocês passaram muito tempo casados sem aliança? Coloca aqui pra gente poder saber. Aqui a gente, desde o início, usa aliança, desde o noivado a gente usa a aliança. Na verdade, do noivado não, da época do noivado, o Will me deu um anel de noivado e quando a gente se casou, ambos passamos a usar a aliança, né, amor? Exatamente. Então, não só aliança, né, mas a gente poderia também pensar nos próprios votos de casamento, isso. né? Então, o que a gente está tentando mostrar aqui é que quando você pega daqui de dentro e transforma isso em algo concreto, quando você traz para a realidade, isso acaba também gerando uma certa influência. Então, da mesma forma que quando eu falo que eu amo a Paty, isso fortalece aquilo que eu sinto. Da mesma forma, quando eu deixo de falar, aquilo ali fica um negócio meio em aberto. Eu quis, mas diminui seu amor? Não necessariamente. Mas gera um problema na cabeça dela. Por quê? Porque ela não está sendo... a confiança que ela tem em mim, aquela percepção que ela tem em relação ao sentimento, não está sendo fortalecida por um método muito simples, que é o quê? A palavra de afirmação, né? Boa noite para quem está chegando agora, seja bem-vindo aí à nossa live. O tema da nossa live de hoje é porque que é importante você comunicar o que você sente com o seu cônjuge, pro seu cônjuge, desculpa. Quando a gente fala em comunicar, a gente não fala só da comunicação verbal. Então, usar uma aliança, por exemplo, é uma forma também de você comunicar. Você comunica o que você sente, você tende a deixar a outra pessoa mais segura, né? Você comunicar de outras formas, você comunica socialmente para todos que você é uma pessoa comprometida num outro grau de comprometimento. Então, as formas não verbais, elas também comunicam. A gente tende a negligenciar essas formas porque a gente acredita que aquilo que a gente faz no nosso dia a dia acaba sendo suficiente. Exatamente. E aí, quando você começa a ter essa noção, opa, pera lá, então o que você está me dizendo é o seguinte, eu que sou mulher, eu já tenho facilidade para comunicar aquilo que eu sinto. Então essa live não serviria para mim. Serve também. Por quê? Porque quando você percebe que, muitas vezes, quando seu marido não conta aquilo que ele sente, não é porque ele não sente nada por você, não é porque ele sente uma coisa ruim por você, é simplesmente porque ele não consegue enxergar a lógica de falar isso o tempo todo. Na cabeça dele ela vai chegar a determinada conclusão, ou seja, ele vai chegar à conclusão de que eu a amo. Por quê? Porque se não amasse, não estaria casado. Se eu não amasse, eu não faria as coisas que eu faço. Só que quando a gente começa a raciocinar, e aí é o ponto que, Yukias, eu posso levar isso para o debate aqui dentro de casa? Eu posso conversar isso com meu marido? Sim. Em que momento você vai mostrar isso? Você vai mostrar o seguinte, quando você não fala, o que você acaba gerando? Quando você não fala, você gera uma dúvida em quem é objeto do sentimento. Então, exemplo, se eu não falo que amo a Paty passa a ter dúvidas. Por quê?
Porque eu já falei uma vez e ela fala, caramba, o Wilkeson nunca mais falou um eu te amo. Será que ele ama mesmo? Entendeu? Será que mudou, né? Será que mudou? Então você vai alimentando. A partir do momento que isso vai sendo alimentado, o que vai sendo gerado? Nasce, né, diminui aquela confiança que se tinha, nasce uma certa desconfiança e você começa a ficar meio na defensiva. Porque agora você não tem certeza se você está do lado de alguém que realmente te ama. Quando você não tem essa certeza, você começa a ficar meio ali. Ixi, será que isso aí está querendo dizer outra coisa? Será que eu tinha que estar preparado para alguma coisa? Será que estamos caminhando em direção a uma situação ruim? Perceba que nesse momento você já começa a entrar na defensividade e tendo aquele script mental das coisas que podem vir a acontecer. Né? Qual é o problema aqui? A grande diferença é como que funciona a cabeça feminina, como que funciona a masculina. A cabeça masculina, ela é muito, muito, muito objetiva. Ela é tão objetiva que ela até esquece muitas vezes de ser objetiva. De tão objetiva que é, entendeu? Porque pressupõe que tudo é óbvio, tudo tá ali às claras. Ou é ou não é, ou fiz ou não fiz. Ou entendi ou não entendi. Fica na cabeça masculina dessa forma. A cabeça feminina é como se um único caminho pudesse levar a todas essas soluções, a todas essas respostas, a todas essas outras questões que envolve. Então, muitas vezes, o seu marido ele não entende que desse caminho aqui surgiu essa possibilidade aqui. Para ele, por exemplo, só haveria essas duas possibilidades. E aí, na cabeça feminina, tem essa possibilidade. A partir dessa possibilidade, vamos supor que isso aqui se ramifica. Vocês entendem por que é tão importante a comunicação dentro do relacionamento? Porque a comunicação ela traz esse grau de alinhamento, esse nível de detalhamento para a relação. Coisas que a gente não consegue inferir, coisas que a gente não consegue olhar de pronto e falar, nossa, ou é A ou é B, tem que ser comunicadas, porque essas situações, elas se destrincham, elas se aprofundam. Há um grau diferente no comunicar masculino e há um grau diferente no feminino. Então, se você é homem e está aqui nessa live com a gente, entenda que quando a sua esposa te fala sobre determinado assunto, ela não está sendo a chata. Ela não está sendo cansativa, na verdade, ela está buscando um grau de detalhamento que faça sentido para ela. Da mesma forma, você, que é a esposa que está aqui com a gente nessa live, quando você comunica algo para o seu esposo e ele te responde só com um sim ou com um não, muitas vezes é monossilábico, é porque para ele aquilo ali já é óbvio e não precisa de maior aprofundamento. Então, se você não comunica essa necessidade que você tem de especificar aquele caminho que vocês vão seguir, para ele tá tudo resolvido. E aí todas as vezes que você toca nesse assunto, você toca da mesma forma, para ele é só uma repetição daquilo que foi tratado anteriormente, porque você não comunicou para ele a importância, o grau de relevância, o nível de detalhamento que você precisa para compreender, para se entender dentro da história de vocês. E aí é interessante que você falou, que encaixa dentro da parte que eu ia falar, que é o quê? Quando eu não falo para você, quando você não tem certeza daquele sentimento que eu poderia expressar de forma clara e eu simplesmente não falo, aí você fica na defensiva. E aí o que você faz normalmente na defensiva? Você já fala de forma acusando o outro. Mais agressiva. Exato. Quando você vai falar assim comigo, eu vou enxergar que é simplesmente uma crítica. E aí eu já vou ficar o quê também? Vou ficar na defensiva. Aí perceba, simplesmente por uma percepção diferente, né? Ou seja, eu não sei que é importante expressar o meu sentimento, por não saber, eu coloco os dois na defensiva. E aí gera um clima, Exato. Aí ótimo, para não dizer o contrário na relação. Exatamente. E aí você gera todo um problema dentro do casamento simplesmente porque não teve aquele conselho. E qual seria esse conselho? Expresse o que você sente e aquilo de bom que você deveria sentir. Vou repetir. Expresse o que você sente e expresse aquilo de bom que você deveria sentir. Como assim, Wilkeson? Aquilo que você já está sentindo de bom, você já vai falar. Você já vai agir conforme, né? Você já vai trazer ao mundo exterior aquilo que você já sente. Ah, Wilkeson, mas a gente não está vivendo um momento tão bom agora. Eu sei que eu deveria estar amando mais, eu sei que eu deveria estar sentindo, sendo mais carinhoso, mas eu não estou sentindo... No ápice, né? Isso, eu não estou sentindo a necessidade disso. Mesmo assim eu vou expressar o carinho? Sim. Por quê? Porque é igual eu falo. O externo influencia o interno e o interno influencia o externo. E o Kias explica melhor isso aí. Quando a gente fala do externo, pense em alguma coisa que está fora de você. Então, vamos pensar que você vai comprar um determinado carro.
Antigamente, como é que você comprava um determinado carro? Você ia lá, há muito tempo, né? Vamos colocar bastante tempo. Você virava e falava, olha, dia tal eu vou vir comprar esse carro aqui de você. O que você fazia? Não era o fio do bigode? Se você for para pensar, não havia necessidade do fio do bigode. Porque o que firma aquele contrato, na verdade, é a palavra. Só que a palavra ela não é concreta. Eu não pego, né? Eu não pego a palavra. Então, o que ele fazia? Ele dava concretude por meio de um símbolo. Por meio de um símbolo. Ou seja, ele trazia à vida algo que ele já tinha se comprometido. Da mesma forma, e aí a gente dá o exemplo da aliança, do voto de casamento, do contrato, do fio do bigode. Então, tudo isso traz concretude, ou seja, o externo fortalecendo o interno, né? Ou seja, aqui eu demonstro aquilo que eu já sinto e quando eu pego isso aqui e mostro para alguém, tem uma relevância. Né? É uma forma de você solidificar, de trazer concretude para aquilo que você sente, para aquilo que é abstrato, para aquilo que só você sabe. Exato. E aí tem a parte do externo influenciando o interno. E o que é isso? Como seria isso? Quando a gente vai ler a Bíblia, lá fala pra gente amar os nossos inimigos e, se você for para pensar, é extremamente complicado você amar o inimigo. Porque se fosse só um sentimento, seria impossível praticar isso. Por quê? Porque eu teria que brotar o sentimento. Ah, não, agora eu amo e agora eu não amo. Agora eu amo. Não é assim. Não é acender e desligar a luz. Não é isso. Na verdade é o quê? É uma prática que você faz. E quando você faz essa prática, o que acaba mudando de verdade? Acaba mudando o sentimento que você tinha em relação ao inimigo. E é interessante porque isso aí vai justamente ao encontro daquilo que a gente sempre fala, que amor não é sentimento, amor é ação, é atitude. Você não ama alguém simplesmente, nossa, eu amo aquela pessoa. Não, você ama aquela pessoa fazendo o bem, praticando ações que levem a você respeitar cada vez mais, amar cada vez mais, se doar cada vez mais. Ainda que esse amor não era existente anteriormente e ele passe a ser ao longo dos anos. Exatamente. Então, por isso que quando você trata alguém de forma gentil, normalmente, naturalmente, você passa a gostar mais dessa pessoa do que antes. Né? Por isso que quando você ora por alguém que você antes sentia ódio ou que você realmente não gostava, você passa a diminuir esse sentimento ruim que você tinha pela pessoa. Ou seja, determinadas atitudes acabam influenciando naquilo que está interno. Exatamente. E isso acaba acontecendo também dentro do casamento. Então, se eu começo a buscar formas de elogiar minha esposa de forma sincera, e isso vai facilitar o quê? Uma admiração futura de forma sincera também. Então, por exemplo, eu faço várias brincadeiras aqui com a Paty, então eu pego uma determinada palavra e falo, olha, aí eu chamo aquele adjetivo, chamo a Paty como se fosse aquele adjetivo. Quando você vai fazendo isso, você vai criando uma certa facilidade para buscar coisas que você realmente admira. E quando você admira, aí a gente entra em todo aquele ciclo que a gente já tinha falado. Quando eu admiro, eu respeito. Quando eu respeito, eu diminuo a possibilidade de desprezo. Eu passo a enxergar como igual. Quando eu enxergo como igual, eu trato diferente, entendeu? Então você vai todo num ciclo justamente, simplesmente por quê? Porque eu comecei a expressar determinadas coisas que eu sinto ou que deveria sentir. E aí vai entrando numa espiral positiva. Ao invés de negativa de sentimento, aqui nós temos duas espirais. Aqui é negativa de sentimento, que ela te puxa para baixo, que ela te suga como sendo um abismo, e como se fosse uma areia movediça mesmo. Você pisou lá, se você continua naquilo lá, você vai só se afundando cada vez mais. E aqui, no caso, é o contrário. Quanto mais você vai nutrindo isso, você vai criando uma espiral positiva. E aí ela é ascendente, ela é para cima e ela é crescente também, como se fosse um funil, uma espiral mesmo. Só que aí cada vez ela vai sendo alimentada e ela vai crescendo e vai enchendo a relação de vocês de amor, de cumplicidade, de conexão emocional. Vocês vão tendo um ao outro como prioridade, passam a se amar, a se respeitar mais, passam a reverberar isso para as outras pessoas que estão próximas de vocês. Exato. Então, desculpa. Então, o conselho, né, que a conversa que deveria ter acontecido, falada ter sido falada, era exatamente isso. Expresse o que você sente. Eu quis, mas eu só sinto ódio. Infelizmente, ou felizmente, para nós cristãos, nós não temos essa oportunidade. Jesus não virou essa opção, né, de virar e falar assim, não, você só vai amar se essa pessoa merecer. Não, eu só vou amar minha esposa se ela estiver merecendo.
não foi isso que foi dito, né? Não é pelo merecimento, assim como a graça não é pelo merecimento, e Deus nos concede todos os dias em abundância. Exatamente. Então, da mesma forma, nós fomos amados antes de merecermos, né? Antes de conhecermos, antes de amarmos também. Sim. Então, da mesma forma, a gente faz isso dentro do casamento. Ao fazermos isso, a gente começa já a mudar toda essa ideia, né? Todo esse sentimento ruim que eu tenho. Então, esse tinha que ter sido o conselho dado, a conversa que deveria ter acontecido e que isso já deveria ser óbvio aí dentro do seu casamento, né? É isso, pessoal. Alguma dúvida, perguntas, sugestões, compartilhamento de histórias pessoais, contem aqui pra gente. Se vocês não se sentirem à vontade, a gente também vai manter essa live salva, viu, Félix? A gente viu que você entrou e não pôde ficar porque tá medicado, mas ao final aí essa live vai ficar salva no feed. Assista, aprenda, compartilhe com outras pessoas que você ama, compartilhe com seu esposo, com a sua esposa, para que vocês possam melhorar a comunicação de vocês, melhorar a forma como vocês expressam os sentimentos de vocês, que muitas vezes seu esposo sabe que você ama, sua esposa sabe, mas ouvir um eu te amo é diferente. Isso mesmo. Ouvir que você é especial é diferente, ouvir que você tem qualidades é diferente. Ouvir isso do nosso esposo, da nossa esposa é essencial, porque se a gente não fala, lá fora alguém vai falar, né? Alguém vai vir com um ombro amigo e vai falar, nossa, eu acho você linda, nossa, eu acho que você tem um coração bondoso, nossa, eu acho que eu não entendo porque que sua esposa não te valoriza. Então, é importante a gente sempre deixar isso claro para evitar que qualquer lacuna fique aberta, né? Não é porque você conviver socialmente e amar seu esposo ou sua esposa vai te trazer naturalmente essa sensação de nossa, como eu amo, ele sabe. Não é isso. Mas a comunicação, ela fecha essas lacunas. Ela reduz esse espaço em branco. A gente tem todos esses sentidos. O ouvir, o ver, né? O sentir, o cheiro, o paladar. Então, a gente tem que explorar esses sentidos dentro da nossa relação também. Todas as formas que a gente puder cobrir o nosso esposo e preencher esses sentidos que ele tem, que ela tem. Quanto mais a gente faz isso, melhor. Mais conexão a gente gera dentro da nossa relação. E partir de que tudo é óbvio, na verdade não é óbvio, né? O óbvio precisa ser dito. As coisas, e a nossa quinta-feira é justamente isso, é a quinta-feira do óbvio. O óbvio, ele é tão simples que às vezes a gente negligencia. Ele é tão simples, ele é tão claro que a gente se acostuma com a presença dele e fala, não é tão importante assim não. Todo mundo já sabe, né? Todo mundo já sabe, passa a excluir da vida da gente. Então a simplicidade dos atos diários, ela enche a nossa casa de amor, o nosso lar de esperança, fortalece o nosso cônjuge, né? Um dia o esposo tá mais abatido, outro dia a esposa. Então aquela palavra amiga, aquela palavra de conforto, de amor, realmente nos atrai como seres humanos. E isso preenche qualquer vazio que possa restar ali na nossa relação quando o assunto é tratar sobre os sentimentos da gente. Não é isso, amor? Perfeito. Pessoal, para quem chegou agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nossa live de hoje vai ficar salva aí no feed. Concluindo aqui, vocês vão lá, comentem o que foi que vocês extraíram de lição, o que vocês tiveram de insight, o que vocês gostaram, compartilhem com outras pessoas, né? Vamos difundir conhecimento para os casais. O nosso público, que é um público evangélico, é um público muito carente de informações, é um público que tem muitos tabus quando o assunto é casamento, fica parecendo que casou, basta, tem que aguentar o casamento, seja ele ruim de qualquer jeito, e não é bem assim. A nossa luta aqui é para que vocês tenham casamentos salvos, né? Salvos contra o divórcio, salvos contra a falta de comunicação, contra a falta de intimidade, que vocês resgatem tudo isso para que vivam um casamento feliz realmente, não é empurrar com a barriga simplesmente porque Deus quer que você seja casado. Na verdade, Deus quer que a gente desfrute dessa caminhada, Exatamente. que a gente reflita o amor dele pela igreja. Então vamos fazer isso da melhor forma, vamos difundir conhecimento e vamos aplicar essas técnicas que a gente traz aqui para vocês, para que vocês alcancem realmente esse objetivo pretendido, certo? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.